Bem, minha gente, vamos agora nos prepararmos para a segunda lei de Kirchhoff. Perfeito? Antes de entrarmos na segunda lei de Kirchhoff, vamos ver algumas definições que são definições importantes. Simples também, porém importantes. Então vamos lá. Primeiro, malhas. O que nós vamos chamar de malhas a partir de agora? Malha para nós é todo o caminho fechado de um circuito, todo circuito fechado. Sempre que eu puder encontrar um lugar fechado, onde eu possa sair de um ponto e voltar no mesmo ponto, eu tenho uma malha, tá? É todo o circuito fechado. Então, por exemplo, como aqui, não interessa o que eu tenho, não interessa se eu tenho gerador, se eu tenho receptor, se eu tenho resistor, não importa. O que importa é o seguinte, veja, se eu escolher um ponto qualquer aqui, por exemplo, esse ponto, e caminhar por esse ponto, eu posso perfeitamente voltar nele, tá? Isto aqui, ó, sempre que eu puder, sair de um ponto, caminhar pelo trecho do circuito e voltar no mesmo ponto, eu tenho ali uma malha. Perfeito? Isso é malha, somente. Acabou. Beleza. Bom, outra definição importante que nós vamos precisar. Polaridades, tá? Isso é fundamental. Eu tenho que entender e deixar bem claro. Então, vamos lá. É uma definição que nós temos que aceitar e entender bem. Primeiro, tanto faz gerador como receptor, vocês já sabem, o símbolo é esse jeitão aqui, tá? Que tem aqui um traço maior representando o seu polo positivo e um traço menor representando o polo negativo. Isso é tradicional, normal, então não tem problema nenhum. Aí já estamos acostumados, tá? Beleza. Bom, então a polaridade, tanto faz gerador como receptor, já é bem característica, a gente já sabe, não tem problema nenhum. Agora, e o resistor, peixe? O resistor, gente, ele é um elemento passivo no circuito. O resistor não tem lado positivo nem lado negativo. Porém, nós podemos atribuir um polo positivo e um polo negativo para o resistor. Só que a atribuição, o polo positivo e o polo negativo, vai depender, escuta bem, vai depender do sentido da corrente elétrica que passa pelo resistor. Lembrem-se que no sentido convencional, a corrente ela vai do polo positivo para o polo negativo. Lembra disso? Ela sai do positivo do gerador, dá a volta e entra no negativo do gerador. Então nós conservamos essa definição. Nós dizemos o seguinte, digamos que nesse resistor, a corrente elétrica, ele passe para o resistor nesse sentido aqui. Veja só, olha lá, passe nesse sentido, tá? Então na realidade, se você for ver, tá? Esta corrente elétrica ela está entrando no polo A, está entrando pelo A e saindo pelo B, ó. Olha lá, ela entra pelo A e sai pelo B. Então, como ela está indo de A para B, definimos como o lado A sendo o polo positivo e o lado B sendo o polo negativo. Olha para você ver. Ou seja, o sentido da corrente caracteriza a polaridade do meu resistor. A corrente elétrica vai sempre do positivo para o negativo. Então, se ela está indo de A para B, lado A é positivo, lado B é negativo. Perfeito? Do mesmo jeito, alguém poderia falar, peixe, inverte a corrente. Tá bom. Então, digamos que esse meu resistor, ele fosse isso aqui, ó. Olha lá. Aqui B, aqui A, olha lá, o meu resistor. Perfeito? Tá ali. Bem, imagine agora a corrente fosse ao contrário. Por algum motivo, tá? A minha corrente elétrica está entrando em B e saindo em A. Ok? Então vamos lá, B e A. A minha corrente ela está entrando em B e saindo em A. Olha só, esse é o sentido da corrente agora que eu estou supondo. Tá? Nesse caso, gente, o que está acontecendo? Como a corrente está indo de B para A, lembre, ela vai sempre do positivo para o negativo. Se ela vai de B para A, obrigatoriamente agora, este lado do meu resistor aqui é o polo positivo e este lado do meu resistor é o polo negativo. Perfeito? Então, o sentido da corrente determina a polaridade de um resistor. Tá?
Bem, nós temos vários outros elementos de circuitos que nós vamos precisar saber as polaridades. Porém, nós ainda não estudamos, tá? Então nós vamos estudar capacitores, indutores e tudo mais. E com esse estudo nós vamos ver como ver a polaridade quando os estudarmos. Perfeito? Por enquanto, a ideia são esses dois, que são os elementos que nós mais vamos usar em circuitos, os elementos que caem muito para vocês em prova, tá? Praticamente todo circuito possui esse símbolo e esse símbolo. Porque todo circuito vai ter que ter pelo menos um gerador, tá? Se pelo menos um gerador, então vai ter pelo menos um símbolo desse. E vai ter com certeza pelo menos um resistor. Então vai ter aqui o resistor, tá? Eu tenho que saber colocar a polaridade, principalmente no resistor, que é onde o aluno muitas vezes ele tem um pouco de dificuldade de entender. Então tá bem claro, tá? Ó, a polaridade no resistor depende do sentido da corrente, tá? A corrente, você olha o sentido da corrente e por esse sentido você coloca a polaridade, sempre indo do mais para o menos. Olha qual é o sentido da corrente. Ela vai daqui para lá, aqui é mais, ali é menos. Tudo bem? Tá? Legal. Então agora eu vou apagar a lousa e vamos tentar agora entender a segunda lei de Kirchhoff. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu usar aqui o meu alquinho, meu famoso alquinho, que é... Isso aqui é mágico, né? Ele dá uma facilidade para nós fantástica. Tá certo? Beleza. Vocês estão percebendo, gente, que na verdade, é claro, nós estamos usando, né, aquilo que a gente já conhece para poder entender o novo, né? Então, pegando coisas bem simples, bem fáceis, para nós podermos entender a lei de Kirchhoff. E depois nós vamos começar a aplicar em situações um pouco mais complexas. Mas aí nós já sabemos o que é e vamos saber como aplicar, tá? Então, aí vocês já entenderam o que é um nó, o que são nós, né? O que são as malhas, tá bem claro, né? E as polaridades, como colocar as polaridades nos elementos de circuito. Perfeito? Então agora, eu vou tentar entender primeiro, tá? Ainda antes de começar com a segunda lei de Kirchhoff, nós vamos tentar ver como determinar a DDP, a tensão, a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito qualquer, tá? Então, eu vou colocar assim, determinação, olha lá, tá? Da DDP. Lembre, moçada, que DDP é o mesmo que tensão, tá? É o mesmo que diferença de potencial. Então, determinação da DDP, olha lá, da DDP, entre dois pontos quaisquer de um circuito. Entre dois pontos de um circuito, tá? Muito bem. Então, tá aqui. Belezinha? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui um circuitinho simples da seguinte maneira. Na verdade, eu não vou ver um circuito inteiro, mas um trecho de um circuito, um pedaço de um circuito. Por exemplo, esse pedacinho assim. Ó, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, aqui um determinado resistor, tá? Estou aqui, olha lá, nós temos isto aqui. Isto, só para variar um pouquinho, e isto aqui. Olha só, tá? Então eu tenho aqui um lado A, aqui um lado B. Observe, gente, que isto aqui que eu estou colocando, tá? Nada mais é do que um pedaço de um circuito, é um trecho qualquer, tá certo? Muito bem. Eu vou chamar isto aqui de resistência R1, isto aqui de E1, pode ser uma força eletromotriz ou contra-eletromotriz, não importa, tá? Aqui eu vou chamar de R2, seria uma outra resistência. Aqui um E2, que também pode ser uma força eletromotriz ou contra-eletromotriz. E aqui o nosso R3. Perfeito? Muito bem. Bem,
Faz de conta que existe aqui, nesse trecho de circuito, trecho bem simples, uma corrente elétrica passando aqui. Então eu tenho uma corrente entrando em A e saindo em B, por exemplo. Então, imagine que é dado do problema que eu tenho aqui uma determinada corrente elétrica, aqui, que eu vou chamar de corrente I, tá? Essa corrente, ela está entrando ali, veja, olha o caminho da corrente. A corrente é a mesma, né? Ela passa aqui e vem normalmente para cá. Olha a nossa corrente elétrica nessa brincadeira. Olha lá, tá? Bom, digamos que o problema peça para nós, peixe, determine, eu quero que você encontre a diferença de potencial ou a tensão entre A e B, tá? Digamos que eu coloco um voltímetro ligado no ponto A e no ponto B, quanto que ele vai marcar? Observe, gente, que eu não tenho aqui, eu não sei aqui nada que está ligado. Aqui com certeza tem um circuito fechado. Porque como é que você pode ter uma corrente elétrica sem ter um circuito fechado, não é mesmo? Então eu tenho que ter um circuito fechado, só que eu não estou vendo o resto do circuito. Ele só me deu este trecho, tá? Então o que nós vamos fazer? Qual é a regrinha para calcular essa DDP? Primeira coisa que nós fazemos sempre, coloque as polaridades em todos os elementos daquele trecho, do trecho que você vai calcular, do trecho que você se interessa, tá? Então vamos lá. Primeiro, colocando as polaridades, eu tenho aqui, ó. Lembra da regrinha? Primeiro que eu estou encontrando é um resistor. Maravilha? Ah, peixe, um resistor. Então vamos lá. A corrente, a polaridade no resistor depende do sentido da corrente, não é isso? A corrente vai do mais para o menos, legal. Então como a corrente está indo daqui para lá, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, tá? Bom, agora vem esse elemento de circuito. Nesse elemento aqui não importa a corrente, sempre vai ser o pequenininho negativo e o grandão positivo. Olha só, tá? Ô peixe, mas aqui ficou negativo com negativo, não tem problema, não importa. A polaridade de cada um independe da polaridade do outro, tá? É uma característica própria daquele dispositivo, tá bem? Então aqui, ó, a corrente está indo para lá, veja, aqui é mais e aqui é menos. A corrente vai sempre do mais para o menos, sempre do mais para o menos, tá? Aqui, grandão é mais, pequenininho é menos, olha lá. Aqui, a corrente vai da esquerda para a direita. Então, aqui na esquerda é positivo, aqui na direita é negativo. Observe para vocês verem que aqui, por exemplo, ó, ficou menos perde menos, mais perde mais. Sem problema. E aqui ficou menos e mais, ó, um perto do outro e menos e mais. Não tem problema, tá? A polaridade é de cada um independente dos outros. Não se preocupe. Coloque de acordo com a regra, tá? Maravilha. Agora vamos ver o seguinte, gente. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Corrente elétrica são cargas elétricas andando, né? Então veja uma maneira bem simples, ó. Essa corrente elétrica, quando chega aqui, são cargas elétricas que estão chegando aqui. Essas cargas possuem energia. A energia de cada coulomb, a energia que cada carga tem, nós chamamos de potencial, perfeito? Essa energia, elas vão perder ou vão ganhar ao longo do caminho, tá? Muito bem. A quantidade de energia que cada carga perde ao passar por um dispositivo elétrico é a tensão naquele dispositivo. Lembra disso? E a carga, quando passa por um gerador, ele recebe energia do gerador, tá? Recebe uma tensão do gerador. Quando ela passa por um receptor, ela perde energia para o receptor. Seria a tensão que o receptor recebe. Perfeito? Então, a carga ela vai ganhando e perdendo energia ao longo do caminho. Então, vamos dizer o seguinte. Cada carga elétrica de um coulomb, quando ela chega aqui, ela possui uma determinada energia. Vamos chamar de potencial do ponto A, tá? Então, eu vou dizer que aqui nesse ponto A existe um potencial. O que quer dizer isso? Quantidade de energia que cada coulomb de carga elétrica possui quando chega aqui, tá? Beleza. Nesse trecho, as cargas podem ganhar energia, perder energia, ganhar energia, perder energia, de tal maneira
que elas vão chegar aqui em B com uma quantidade de energia diferente, tá? Então eu digo que aqui em B possui um potencial em B. O que é esse potencial em B? É a quantidade de energia que cada carga possui quando chega aqui, tá? Agora vamos analisar aqui, gente. As cargas estão andando nesse sentido. Muito bem. Então veja, quando as cargas passarem nesse resistor, então, ó, inicialmente elas têm essa energia, olha lá, tem essa energia. Quando passarem pelo resistor, elas vão perder energia, tá? Então, elas dessa energia, elas vão perder energia. Como é que eu chamo a energia que ela perde no resistor? Primeira lei de Ohm, é o RUI, é o R vezes I. R vezes I me dá a tensão perdida no resistor. Então vamos lá. Então, cada carguinha vai perder aqui no resistor uma energia dada por R vezes I. Olha lá, tá? É a tensão daquele resistor. Muito bem. Vai entrar aqui no gerador. Veja que isso é um gerador, tá? No que ela entra no gerador, ela vai ganhar a energia do gerador. Então, mais E1. Ela vai ganhar essa energia aqui, ó. Mais E1, tá? Beleza. Veja, agora vai passar pelo resistor de novo. Pô, então ela vai perder de novo. Então, se ela vai perder, eu vou subtrair. Menos R2 vezes I. Tá? Maravilha. Bom, agora ela vai passar por um receptor. Veja que ela está entrando no grandão, no positivo. Então isso aqui está recebendo é um receptor. Poderia ser um motor, alguma coisa qualquer. Então a carga vai perder. Isto aqui é o quanto de energia é transformado em trabalho útil, né? Lembra, é a conta eletromotriz. Então, as cargas vão perder esta energia, perder essa tensão. Vão perder essa tensão, né? Muito bem. E quando passar pelo resistor, vai perder também aqui no resistor isto aqui. Tá? Com isso, ora, a energia que ela tinha aqui, tirando tudo que ela perdeu, somando tudo que ela ganhou, vai dar exatamente a energia que ela vai chegar aqui. Perfeito? Então eis aqui o que acontece, um histórico do que acontece com as cargas ao longo desse caminho. Maravilha? Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar agora esse VB e passar para cá e o resto tudo para o outro lado, sinal de igual. Veja como vai ficar, ó. O potencial em A, quer dizer, a energia que as cargas tinham em A, menos o potencial em B, que caracteriza a energia que as cargas têm em B. Então isso aqui é a tensão entre A e B, tá? A diferença de potencial, a DDP entre A e B, tá? O quanto de energia é a tensão entre A e B, o quanto de energia as cargas ganharam ou perderam ao longo daquele caminho. Vai ser dado por, olha lá, vamos pegar isso aqui e passar para o outro lado. Então é negativo, passa positivo. Vai passar mais R1 vezes I. Tá? Isso aqui passa para lá negativo, menos E1. Isso aqui passa para lá positivo, mais R2 vezes I. Perfeito? Isso aqui passa para lá positivo, mais E2. E isso aqui passa para lá positivo, mais R3 vezes I. Bem, isto aqui, gente, nada mais é do que a tensão entre A e B. A tensão ou a diferença de potencial entre A e B, tá? Então vocês vejam que para calcular a tensão entre A e B, a única coisa que nós fizemos foi somar e somando as tensões de todo mundo. Só isso, tá? Considerando se ela está perdendo ou se ela está ganhando. Para facilitar, nós temos uma regrinha muito legal para poder determinar essa tensão. Uma regrinha prática, útil, extremamente útil. Nós fazemos o seguinte, se você prestar atenção, ó, eu estou saindo de A, estou calculando a diferença de potencial entre A e B, entre esse ponto e esse ponto, ó, de A para B, tá? Então, se eu colocar as polaridades como nós colocamos e for somando as tensões de A até B, considerando
o primeiro sinal da polaridade de cada elemento que eu encontrar, eu tenho essa soma bonitinha. Você quer ver? Olha só. Saindo do A, ó, eu quero VA menos VB, tá? Então saindo do A. Primeiro sinal mais R1 vezes I. Tá aqui. Depois, para esse aqui, ó, menos E1. Olha só. Depois, mais R2 vezes I, ó. Mais R2 vezes I. Olha só. Mais E2, ó. E mais R3 vezes I. Então, observe que esses sinais aqui nada mais são do que as polaridades. A primeira que você encontra para cada elemento. Ô, Peixola, mas e se o cara pedisse para mim quanto vale a tensão BA? A diferença de potencial entre B e A, VB menos VA. Se fosse VB menos VA, eu iria de B até A. Aí eu iria fazer, bom, eu quero fazer VB menos VA, então seria menos R3I, somado com menos E2, menos R2I, mais E1, menos R1I. E pronto, eu já teria. Tá? Então, para calcular a tensão num trecho de circuito, guarde essa regrinha. Para calcular a tensão num trecho de circuito, o macete a manha é, coloque as polaridades no trecho, veja a tensão entre quais dois pontos você quer e vai somando as tensões, considerando o primeiro sinal de cada elemento que você foi encontrando. Somente o primeiro sinal. Está aqui, ó. Somente o primeiro sinal. Então, eu repito, ó. Primeiro sinal, mais, menos, mais e mais. Com isso, eu tenho a soma das tensões em qualquer trecho de um circuito. Tudo bem, moçada? Então tá aí, essa uma primeira parte aí, ainda não é a segunda lei, tá? É uma parte, fechamos. Agora no próximo vídeo nós vamos ver exatamente qual é a segunda lei de Kirchhoff. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos aí.